pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que vocês vão estar ligados aqui nesse canal. Bom, eu gravei já 2 e eu esqueci de falar uma coisa que é muito importante. Não sei se você acredita em Deus, qual a sua crença, mas eu quero agradecer a Deus por a gente estar vivo aqui, com saúde e gravando e fazendo aquilo que gosta, entendeu? Nesse parque maravilhoso que é aqui o Vale Encantado. E hoje eu vou falar uma coisa, foi difícil trazer esse rapaz aqui, viu, meu? Primeiro, esse rapaz ele é muito requisitado. E o Zinho falou assim, caramba, meu, tem que arrumar um jeito de trazer esse pessoal durante a semana. Eu falei assim, não, vamos com calma que a gente consegue. Eu acredito muito em Deus, sim, Deus vai trazer ele aqui. E ele está aqui com a gente hoje. E, bom, eu vou pedir para ele mesmo se apresentar. Tudo bem com vocês? Eu sou Bernardo Veloso, radialista e comediante. Radialista e comediante. Radialista e comediante. Mas você não começou como radialista e comediante, você começou em outra área. Eu começo a escrever... Pô, seu Carlos, vamos lá. Deixa eu ver o que eu posso falar no ar, né? Isso que tá indo pro YouTube, então a gente tem que tomar cuidado. Eu começo oficialmente como roteirista de um site de humor. Oficialmente como roteirista do site Mortadela. Mas eu posso dizer pro senhor que quando eu era moleque eu passei por rádios comunitárias. É mesmo? Meu primeiro contato é com rádio. A primeira coisa em rádio que... Primeiro que o rádio, eu sempre fui apaixonado por música, mas os comunicadores de rádio sempre me chamaram mais atenção do que a música no rádio. Sim. Lógico. E aí, quando eu era moleque, estoura um negócio no 89 Rádio Rock chamado Sobrinhos do Ataíde. Que eram uns quadros de humor. E ali eu falo, puta, eu quero fazer humor em rádio. As coisas acontecem anos depois, quando eu vou levar um piloto de humor pra rádio Imprensa FM. E o finado Mike Matos, que era coordenador da rádio, tinha um programa de humor chamado Mortadela, Marmelada, falou, meu, isso aqui no Marmelada não cabe. Mas no site o Mortadela vai ficar legal. O quê? Eu falei, não, seus textos, escreve uns textos. Eu mandava os textos. Na época eu era mecânico de máquina de costura, seu Carlos. Você? Eu era mecânico de máquina de costura e ajudante geral. Então eu não tinha um português afiado, porque eu não lia. Então eu mandava uns textos cheios de erro de português pro Mortadela, mas as piadas eram legais. Então ia pro ar. A ideia era boa e o dono aproveitava. Eu tomava altas broncas. Eu lembro que o dono do Mortadela falava, você tem que ler mais Carlos Drummond de Andrade, você tem que ler, você tem... E eu não entendia a importância disso na época. Eu só queria ganhar meu cachezinho para complementar minha renda de mecânico de máquina e ajudante geral. Mas ali a porta se abre, ali eu começo a fazer o roteiro das charges animadas até ir parar no rádio, até ir parar lá na Energia 97, que é onde eu já tô há 16 anos. Não, 97? Entrei escrevendo e produzindo humor, eu já tô lá há 16 anos. Nossa, mas você falou uma coisa aí, para mim chamou a atenção de um detalhe que aconteceu comigo. Eu gosto de contar essas histórias, porque eu tô com 86 anos, entendeu? Ó, o senhor tá inteirão para dizer isso. Tô bem? O senhor tá melhor que eu, que com 43, parabéns, seu Carlos. A metade. Quero chegar aí com metade da disposição que o senhor tá aí. 86 anos. Você falou que eu tô bem, então eu vou falar a verdade, eu tenho 75. E eu usei isso aí porque é o seguinte, se eu falo que tem 75, você fala assim, pô, você tá acabado. Não, o senhor tá bem para 75 também. O senhor também para... Por 86 eu tava assustado. Por 75 o senhor tá bem. O senhor tá bem, tá benzão. Eu tinha 14, 15 anos mais ou menos, eu trabalhava numa loja de um parente meu lá em Minas, em Governador Valadares. Eu acho que eu fui o único que vim para cá. Essa fábrica que eu era mecânico de máquina era de um parente também, continua. Hã? Essa fábrica que eu fui mecânico de máquina de costura era de um parente, de meu tio. Pois é, e eles vendiam máquina de costura. E aconteceu um fato comigo muito interessante, que eu coloquei a máquina numa bicicleta, não sei se você conhece, que é triciclo. Ela tem 2 rodas na frente e uma atrás. Não sei se você conhece isso. O telespectador não, né? Você que está aí no canal sabe o que eu estou falando. E eu coloquei essa máquina para levar, para entregar a máquina. Eu tinha 14, 15 anos e tal. E
no caminho começou a chover. E era no morro, meu. Subi, deixei o triciclo embaixo, coloquei a máquina nas costas, porque é o gabinete da máquina, né? Pesado pra caramba. Pesado pra caramba. Pesado pra caramba. Coloquei, fui levando, escorregando. Eu falei, meu Deus. Quando eu cheguei lá em cima, perto da casa da mulher, eu, rolei. Chegou lá embaixo as 10 máquinas. Meu, desmontou a máquina. Falei, meu Deus, e agora? Voltei com a máquina para a loja. Para remontar ela. Para remontar. Viu que dá pra esperar. Você vê como é que é. A gente vai conversando e lembrando. Mas né? olha que história. O senhor trabalhava na empresa de um parente do senhor que vendia a máquina. Vendia a máquina. Eu trabalhava na empresa de um parente meu que usava a máquina para costurar. Costurava malote. Malote, sabe? Malote de correio, de banco. Aham. A gente costurava esses malotes. Eu comecei marretando, rebitando, arrematando, virando lona na mão até ir para mecânico de máquina. Fiquei uns 6 anos com meus tios, uns 5, 6 anos. De 5 para 6 anos. Mas você sabe que o meu pai tinha um ditado que ele falava o seguinte: aprender não ocupa lugar. Esse meu tio, dono da fábrica, eu fazia de tudo. Eu era mecânico, mas eu fazia de tudo. E teve um dia que ele chegou no meio do expediente, eu estava colocando uma prateleira embaixo da pia de cozinha para minha tia. Tava lá parafusando, colocando, ele parou, lembro que a perninha, só que eu estava embaixo da pia, só vi a perninha parar aqui. Aí eu reconheci a calça, falei, tio Toninho. Ele parou, olha o que você está fazendo aí. No meio do expediente, tô colocando uma prateleira para tia aqui, tio, mas já volto lá para dentro já da empresa. Ele, não, tempo que tiver que ficar aí, mas vou te falar um negócio, moleque. Eu falei, o quê? De fome você não morre. Te dá para fazer, você faz. Eu já ouvi isso algumas vezes na vida, na rádio eu já ouvi isso. Do meu coordenador, ele fala, puta, te dá na mão, você faz, cara. E aí, eu com o tempo, eu entendi que, independente de onde eu esteja, tudo que você aprende, nada é demais. Isso não é algo que, tipo, não ocupa um espaço de algo que você tem que jogar fora. O conhecimento, ele só agrega, só acrescenta. Claro. É. Então, eu comecei a entender que, independente do lugar que eu estou, quanto mais eu aprender, mais possibilidades eu tenho. Sim. Não só, nem de crescimento. Na hora de um incêndio, vamos resolver junto. Claro. Entendeu? Então, eu faço os meus shows de comédia stand-up. Eu sei o básico da luz, eu sei o básico do som. Porque se eu precisar, já aconteceu de eu ter que ligar meu som, que eu vou fazer o show, eu já tive que fazer, eu faço. Sim. Então, o conceito básico do som eu sei, o conceito básico da luz, eu não precisava. Como eu faço o show, o bar me contrata, o teatro que eu fecho, já tem um técnico de som, eu não precisava. Não precisava disso. Mas quanto mais conhecimento eu tiver de onde eu estou, mais confortável eu fico. Sim. Numa situação de necessidade, eu vou saber como agir. Eu penso muito nisso. Mas você está agora com um show no teatro em Eu tô num bar, eu tô no primeiro bar de comédia do Brasil, que é o Beverly Comedy. Eu tenho muito orgulho de falar que eu tô lá já há 6 anos. Há 3 com o meu show solo. Era um show chamado A Vida Como Ela Erra, que é um show que está hoje disponível no YouTube. Se for no lá 1 hora de show, que é o especial A Vida Como Ela Erra. E nesse momento estou construindo um show novo. Então tem piadas novas e piadas velhas ainda. Eu estou usando as piadas novas e tirando as piadas velhas. Então eu chamo esse show nesse momento de quase um show novo. Quando tiver mais piadas novas, eu vou chamar de quase um show velho. Quando o show estiver fechado, eu penso num nome para ele, seu Carlos. Vai no tempo da gente. Mas esse show você faz ele sozinho? Geralmente, vão uns 2, 3, às vezes aparecem 4 comediantes abrir o show. Então cada um faz 7 minutos, 5. Tem só 2, 6, 8, 10 cada um. Aí eu entro e faço aí de 40, 50 minutos, 1 hora. Depende de como tá a plateia, de como tá o show. Se tem uma sessão depois da minha. Mas a ideia é ficar aí pelo menos 50 minutos no palco. E o espaço é grande? Cabe umas 100 pessoas. 100 pessoas? É o que eu consigo colocar lá dentro com muito esforço, às vezes nem consigo. Mas eu queria estar num teatro para 800, 700. É muito mais confortável fazer show num teatro. Não tem um garçom atrapalhando, a pessoa pedindo o barman. Então você não tem esse tipo de distração da plateia. Mas o fato de fazer o show em um bar me dá também mais músculo. Eu acabo ficando mais esperto, porque eu tenho que estar sempre conquistando a atenção das pessoas. Sim. Então isso é muito bom também. Então eu estou num lugar que eu consigo fazer o show, arrastar as pessoas e onde me é importante para o desenvolvimento do meu material. Mas esse show, você tem um roteiro ou não? Tenho.
A vida como ela é, que tá no YouTube, eu durante muito tempo, durante 2 anos e meio, eu acho que eu fiz ele muito confortável, porque eu tinha esse material e aí eu ia pro palco com ele, pouco eu mexia e eu improvisava, eu saía do improviso quando eu interagir com a plateia, conversar com a pessoa na plateia. Hoje, como eu tô construindo um show novo, a ordem do meu show já não é a mesma nunca. Eu mexo, tiro, eu pego, puxo e eu interajo muito mais, eu converso muito mais com a plateia. Que como é um show que eu estou construindo, eu me sinto mais à vontade, eu não tenho mais aquela obrigação. Então, como eu tenho um relógio lá onde eu estou vendo o tempo do show, eu vou mexendo com isso. Eu tenho as piadas de segurança, a gente sempre tem as piadas de segurança. Então eu venho com a piada de segurança, tá legal, eu vou pra plateia, tá legal, eu volto pra piada de segurança, tô na piada de segurança, tá legal, fui pra plateia, não consegui fazer render, volto pra piada de segurança. Aí, então vou tentar uma piada nova, eu venho com um texto novo, funcionou, vou pra plateia, funcionou, volto pro... Então eu vou tentando equalizar isso hoje. É diferente da vida como ela é no show fechado. Sim. Eu interagia com a galera, mas era muito pouco, eu sabia exatamente onde estavam todas as vírgulas e pausas. Hoje não, nesse momento do meu show, é um salto de paraquedas assim, sem testar. Mas é muito difícil fazer isso que você faz, não é não? É porque é tentativa e erro. A gente escreve a piada em casa, leva pro show, às vezes funciona e você volta pra casa felizão, às vezes não funciona. Ontem eu fiz umas piadas com um menino que é apresentador de TV. Não posso falar o nome aqui porque na sequência eu vou contar um fato dos quais eu fiz piada. E elas não funcionaram tão bem. Eu voltei pra casa triste ontem. Não sei se o senhor sabe, um menino que tinha um programa de TV. Ele é um menino que ele tem uma voz grossa. Ele fala, bom dia, 6h36, mas ele tá no corpo de um adolescente de 13 anos. E aí dizem que recentemente ele fez cocô no camarim da emissora que ele trabalhava. E aí dizem que essa semana ele contratou um garoto de programa e lá também ele fez cocô no garoto de programa. E aí eu fui fazer piadas com isso. E aí as piadas funcionaram, mas nem tanto. Mas com o senhor funcionou melhor que com a plateia, seu Carlos. Não vou mentir, não. Tá bem melhor com o senhor do que com a plateia. Mas aí pode ser que eu tente fazer alguma coisa de novo pra ver se eu consigo mexer no texto. Porque eu pensei, caramba, esse menino... E aí eu fui fazendo as piadas, algumas entraram, outras não lembro com uma piada que funcionou. Foi que eu falei que... Caramba, esse menino caga no camarim, ele caga no garoto de programa. Onde ele vai, ele caga. O que ele quer? Um programa na Rede TV? Então, é um perigo, seu Carlos. Isso é um perigo. Pra mim, que loucura é essa, mano? Sai cagando em tudo, ele pensa que é o quê? Político? Vamos com calma. E essas piadas não funcionaram tão bem ontem. Com o senhor funcionou, o senhor tinha que ter ido no show ontem, seu Carlos. Tem que levar o senhor no show. Quanto o senhor cobra pra assistir o show? Deve ser muito bom, eu quero assistir. Vem. Eu vou assistir. Aí, há um tempo atrás... Dá um endereço onde assistir o seu show, pô, fala. Toda sexta-feira eu tô em Moema, no Beverly Comedy, na Jurucê, número 1001. Toda sexta-feira às 9 da noite. Tô lá com quase um show novo. É um lugar bem legal. É Moema, é isso? Moema, ali perto do aeroporto. Quando vem pela Rubem Berta, ali tem 2 postos Shells antes do aeroporto. Entrou no meio dos dois, sai de frente com o Beverly. Ah, eu conheço. Ele chamava Beverly Hills. Ah, eu conheço. E hoje ele é Beverly Comedy, mas é a mesma casa já há 20 e tantos anos. E você tá lá há quantos anos? Tô lá de 5 para 6 anos, que eu entrei com um grupo, a gente tinha um grupo de comédia chamado Radioativos. Hoje, inclusive, eles têm um podcast chamado Planeta Podcast, sou super amigo deles, estava no podcast deles aí semana passada, muita amizade com eles ainda, mas teve um momento que eu saí para fazer meu show solo. E aí eu saí, quando a gente saiu da casa, a casa ficou 1 ano fechada. E quando a casa volta, eu volto com o meu show de novo. O último show é o show que fecha, o primeiro show que abre é o meu sozinho já, então... Sim. O tempo que for parado foi o tempo que eu não estava lá dentro, mas a casa estava fechada. Então eu voltei para lá. Então eu estou há uns 5, 6 anos lá na casa. Você falou do podcast, você tem um podcast. Em inativo, eu diria que é um podcast inativo, sabe? Aqueles projetos de congelar. Tá no forno, sabe aquele projeto de congelar o corpo humano para no futuro descongelar? Ele está congelado nesse momento. É um projeto científico. Tá, o Planeta Podcast, eu não sei nem dizer para o senhor quantos episódios tem. Mas foi um projeto que foi bem, ele estava chegando a quase 20 mil inscritos, tinha uns episódios assim estouradaços. Eu não vou mentir, não é só a minha capacidade ou o meu trabalho. Eu tenho a sorte de trabalhar com um pessoal de um programa de futebol muito famoso em São Paulo chamado Estádio 97. E os integrantes, como eles são meus amigos, eles não conseguiam dizer não para mim, eles iam dar entrevista. Isso foi alavancando o podcast. E durante um tempo foi bem legal e eu tive que parar. Então ele está parado nesse momento. Vira e mexe, eu converso sobre voltar, mas nunca acabo voltando. Mas
Fala para mim um pouco como que ele funcionou o período que estava gravando, como que era. O Torcida Podcast eu gravava ele uma vez por semana. Você fazia uma vez por semana? Uma vez por semana, e a ideia era levar não só esse pessoal da rádio que eu trabalho, como comediantes ou pessoas de internet, para contar, não falar da rodada da semana, e nem falar de esquema tático. A gente ia muito lá para falar nem falar do juiz, né? Não, nem falar do juiz, do lance do VAR, não. A galera ia lá para contar histórias. Eu perguntava para a pessoa perguntas do tipo, um jogo marcante que você foi no estádio ver. Puta, eu nunca fui no estádio. Então, um jogo marcante que você assistiu na televisão. Vamos falar desse jogo. Aí o cara diz, todo mundo tem um jogo que marcou a vida dele. De repente, você é muito fã da seleção brasileira. Eu tô vendo sua camisa do Brasil, você é muito patriota. De repente, a Copa de 94, o Tetra, aquele jogo marcou. Então, a pessoa conta a história de onde ela estava no dia daquele jogo, como é que foi. E aí, depois de um tempo, eu também criei um processo dentro do Torcida Podcast, onde eu levava os inscritos para participar. Eu criei o Clássico é Clássico, que era onde eu colocava 2 inscritos, cada um de um time, e aí eu colocava eles para se confrontar, para definir qual time era melhor. Tipo, sim. A ideia era ver porrada, seu Carlos. Eu nunca consegui. Mas dava porrada? Eu queria muito que desse, nunca deu. Isso viraliza, seu Carlos. Eu deixava um taco de beisebol na mesa e nunca aconteceu. Tava subliminar. Eu falava, gente, se vocês quiserem brigar, tá aqui, ó. Pelo visto, você gosta muito de futebol, né? Gosto bastante. Futebol é apaixonante. Né? É apaixonante. Hoje, na minha opinião, não está tão bom quanto antigamente, né? Porque hoje tem muito interferência do VAR? Não do VAR. É do VAR também, mas eu digo do treinador. Entendeu? Porque eu me lembro, eu torço pro Santos. Está aqui, ó. Eu torço pro Santos. Eu não torço por Santos, eu torço por Pelé. Porque na época do Pelé, então... E eu me lembro que o time do Santos tinha um técnico que ele falava assim, eu chego no vestiário e joga a camisa, cada um pega a sua e eles que se viram lá no campo. Entendeu? Eu acho que o nome desse técnico é até Lula, alguma coisa assim. Foi, técnico famoso do eu estou falando bobagem? Não, acho que é isso mesmo, né? Sim. Então, ele falava isso. Hoje não, hoje o treinador interfere, o presidente interfere, o diretor interfere, é muito complicado. Eu tenho uma teoria sobre técnicos e jogadores. A minha teoria é que tem alguns tipos de técnico. Existe o técnico que realmente quer bom. Sim. E que sabe realmente fazer o time jogar e resolver. Esse é raro. Tem um outro tipo de técnico que também é muito bom, que é o que não atrapalha. Esse é incrível. Esse é bom. Esse que não atrapalha, ele é muito funcional também. Mas a grande maioria dos técnicos atrapalha bastante. Atrapalha muito. Eles atrapalham muito, porque eles não sabem mexer. O relacionamento pessoal é muito difícil. O ser humano com o ser humano é muito difícil. Quando você tem que controlar 11 titulares, 22 no elenco, 25, porque tem os 11 reservas, mas sei lá. E aí você tem muita gente para controlar. Tem uma série na Apple TV chamada Ted Lasso, que o Ted Lasso é o técnico de um time, ele vai comandar um time da Inglaterra. A mulher era do time da Inglaterra do marido no divórcio, e ela quer afundar o time. Ela cata um técnico que viralizou nos Estados Unidos com uma dancinha, e ela claramente coloca o técnico para derrubar o time, e o time realmente cai na primeira temporada. Mas a história de como ele conduz, como ele não é um técnico que ele quer resultado, ele não é um técnico que ele impõe. Ele acaba fazendo com que as pessoas... Ele acaba induzindo as pessoas, né? Manipulando elas de uma forma boa. Sim. E aí é um negócio que... E ele é uma pessoa muito bem-humorada, muito apaixonante. E ele chega até a beirar o bobão. Assim, você fala, puta, que cara bobão no primeiro momento. Mas quando você começa a entender, ele é muito do caramba. E é esse tipo de situação que eu acho que ferra muito no futebol, seu Carlos. Gestão de pessoas. Porque é muito ego. Muito ego. E se a gente fala de time grande, e são pessoas que ganham 300, 400 mil reais por mês. Tem cara que ganha 700, tem cara aí tem lá o cara que ganha 120, 100 pau, que é grana para um caramba no mês. E esse cara tá puto, porque o outro que ganha 300, ganha 300. Então você já tem que controlar isso. Aí você tem muito que difícil, definir quem vai jogar. E aí tem o esquema tático, aí tem a imprensa que fala uma coisa, é muita coisa pro cara. Então se o cara conseguir não atrapalhar, o time vai bem. Já tá bom demais. O cara que realmente consegue chegar, mexer, tem cara que é gestor pra caramba. Você cata os técnicos tipo o Tite,
o Felipão, você vê que são caras que realmente eles eram gestores de pessoas. Sim. Tipo, é cara que você fala, caramba, esses caras sabem, o Parreira era muito bom nisso. Muito bom. Em gerir, sabe, gestão de ser humano. Isso acho que não. Isso eu acredito que até, às vezes, não que não é importante o técnico saber tática ou não conhecer de futebol, mas eu acho que a gestão de pessoas é mais importante para um técnico do que a tática. A tática, né? É muito importante o cara saber Muito, a tática. muito. Eu acabei de falar aqui, professor, que onde quer que você trabalhe, quanto mais você souber do lugar, mais possibilidades você tem. Claro. Então, para o técnico é a mesma coisa. Se ele for um bom gestor de pessoas, um bom... Mas se você tiver que me falar, Bernardo, eu tenho 2 caras para contratar para o nosso time aqui. Um é um ótimo gestor de pessoas e o outro é um cara que taticamente é perfeito, mas ele é péssimo como eu quero gestor de pessoas. É claro. Mas Me é traz isso esse mesmo. cara aqui. Esse cara que vai conseguir unir 11 e deixar mais 11 esperando a hora de entrar e ver se é a hora dele. Eu quero esse cara, eu não quero o cara que vai fazer daquilo um inferno. Aí, e você que é da área, você sabe, né, que quando o técnico ele não é simpático e não tem um entrosamento com o time derruba ele, você sabe disso. Time quando quer derruba o técnico. Você sabe disso. Sim, muito. Muito, Isso é muito muito. comum no futebol. A gente ouve muita história de bastidor, né? Muito, Que é muito comum, muito. Porque é que assim, é o lance do gestor de pessoas. O cara chega num ambiente onde ele perde um. Pô, ele perdeu um cara dos 11. Então tem 10 correndo por ele ainda. Ah, mas ele perdeu um reserva agora com uma outra atitude. É que ele foi estúpido com o cara, não soube dar. Perdeu 2. Chega uma hora que você perdeu 4, 5, você tem um motim que você formou. É isso mesmo. Contra você mesmo. Você formou esse motim contra você. É. Então por isso que eu tenho medo do cara que não sabe ser gestor de pessoas, não sabe como lidar com pessoas. Não, e eu digo também o seguinte, você administrar 11 ou, vamos colocar aí, 18 cabeça, é difícil. Cada um tem uma maneira de Exatamente. pensar, cada um, sabe, traz os problemas de casa também, porque acaba trazendo e o gestor, ele administra isso, ele tem que administrar isso aí. Tem um gestor que vai olhar pro cara e vai falar, mano, tô nem aí pro seu problema de casa, você é pago pra jogar aqui. Claro. E o cara não vai conseguir. Tem um gestor que vai catar o cara e falar, vamos conversar qual que é o seu... Vamos tentar entender seu problema, vamos resolver seu problema pra você resolver o meu no campo. Sim. É nesse cara que eu acredito. Pode ser que eu esteja também. muito errado, mas é nesse cara que eu acredito. Não, mas eu também, porque na minha visão é o seguinte, o jogador, quando ele é escolhido para jogar num time e ganha o que você falou, ele tem que comer grama. Agora ele vai comer grama se ele está bem. A cabeça do jogador Dele. é muito complexa essa parte. Pensa que às vezes é um cara que chegou nos 18, 19, 20 anos de idade, às vezes não passando fome, assim, porque a grande maioria não passa fome, mas passando aperto, sabe? Ralando para conseguir pagar a conta, para conseguir colocar comida dentro de casa. Aí o cara com 22 anos vai parar no Corinthians, assina um contrato de 80 pau por mês. Isso bagunça a cabeça do cara que ontem vivia com 5, 3, 2. Exatamente. Então, é muito louco isso. muito Se você não tiver alguém que sabe trabalhar a cabeça desse cara, ele vai se perder. Eu já vi cara do nosso meio de rádio, TV se perder porque começou a ganhar mais. Sim. Imagina um cara que trabalha, que tá no campo jogando bola, que é outra cabeça, sabe? O foco do cara é outro. É isso mesmo. Bom, eu vou pedir um tempinho aí, ó, tá falando do nosso Podpark, da AJ, né? AJ Solar e a nossa patrocinadora aí, a construtora Moriá, que praticamente constrói tudo aqui, viu? Essa empresa é muito séria, muito boa e tal. E lógico que tem que indicar o que é bom, né? Sim. Igual eu indico você, pô. Você é um cara bom lá no que você faz. Agora vamos falar um pouco. E aí, você gostou das imagens? As imagens, assim, para quem tá vendo as imagens, deixa eu falar, eu tô aqui no parque. Você tá aqui. Eu conheci o parque, então condiz com as imagens. É muito legal, eu fiquei encantado. Assim, o nome Vale Encantado. Vale Encantado. Faz jus ao nome. O parque é legal, a estrutura é boa, o ambiente é gostoso e a vista é maravilhosa. E você falou uma coisa que a gente preza muito aqui, é o ambiente. Você pode ver, você vai participar hoje do show que vai ter aí no hotel, você vai ver, vamos dizer, a harmonia, as famílias, ainda tem criança que fica junto ali, é maravilhoso. Tem um cantor que até eu gravei com ele a semana passada, chama Demetrio, ele canta aqui há mais ou menos uns
13, 14 anos, entendeu? Você vai ver. É um cantor de música sertaneja raiz ou não? Hã? Não é um cantor de música sertaneja raiz, não, né? Não. Ele é eclético, ele canta... Toca de tudo. Tudo. Você pode pedir, até gospel ele canta. Olha. Né? É, muito bom. Cara muito bom. E ele se apresentou semana passada aí, junto com o Alan, da dupla Alan e Aladim, mas ele canta aqui já faz 13 anos. Essa dupla Alan e Aladim fez sucesso assim, estourou, né? Na rádio comunitária que eu falei, que era dentro de uma igreja com o tempo que eu trabalhei com 19 anos de idade, eu operava um programa chamado Alvorada Sertaneja, de um rapaz chamado Índio Candu. E aí o Índio, ele apresentava o programa, eu era operador, então a Alan Aladim, como é que era? Trio Parada Dura, as Irmãs Galvão, eu toquei muito isso com ele. E é um tipo de música muito gostoso. Mas você sabe que você citou aí uma coisa, as músicas, não vou falar mal das músicas de hoje. Não, vamos sim, seu Carlos. Pode falar? Ah, pode. Então vamos falar. Não tem história, não tem... É uma coisa, sabe... Sabe quem que é loucura? Sabe quem que é bom desses meninos novos? Que consegue trazer história legal pra música? Quem que é? O Luan Santana. O Luan, né? Ele consegue trazer música, ele consegue trazer a história legal pra uma música. Sim. E não é o tipo de... Eu não sou fã do Luan, não, hein? Não tô falando mal do Luan, falando que eu não curto. Não é o tipo de cara que eu vou no show. Né? Mas eu acho o Luan, dessa molecada... O que eu sinto muito desse sertanejo novo é que é muito mais do mesmo. É sempre o corote, é sempre o camarote, é sempre o camaro. Isso me incomoda um pouco. Realmente... não tô, que eu estou falando, você falou das Irmãs Galvão. Eu trouxe aqui, gravou comigo, está aí atrás de você, ó, Rosa e Rosinha aqui, ó. Rosa e Rosinha. Raiz. Esse é louco, né? O próprio Leonardo, que já era raiz, ele vem de uma mudança que tem o sertanejo, né? Mas ele é da época raiz. Ele junto com o Zezé, com o Chitãozinho, eles criam uma revolução na música sertaneja, mas eles vêm... os caras tocavam em beira de estrada, sei lá, em boteco. E circo de... Exato. 50, 100 pessoas assistindo. Eles mudam a música sertaneja, eles metem metal na música sertaneja. Eles mexem com a música sertaneja, mas eles vêm da raiz. Exatamente. Eles não vêm com o que... Eles fazem a mudança. Para eles fazerem a mudança é porque eles estavam lá onde a coisa ainda era raiz. Mas você falou do Leonardo, a gente fala assim, para mim... A melhor voz que tem no estilo dele é o Aguinaldo Rayol. Esse cara tem uma voz que é... maravilhosa. Hoje eu não sei, nem sei se ele está cantando e tal, mas maravilhoso. O Leonardo, eu tenho medo do Leonardo. Hã? O Leonardo, eu tenho medo do Leonardo, seu cara. Por quê? Leonardo, eu lembro que... Teve um tempo que tava rolando umas brigas políticas em rede social, e aí um filho dele... tuitou alguma coisa indo contra o que o Leonardo pensa politicamente. Nossa. Aí o Leonardo foi lá e escreveu no Twitter dele, devia ter gozado na cara. Juro por Deus, cara. Eu juro por Deus. Mas quando eu li isso, eu falei, Deus do céu. Bom, o Leonardo ele gosta de uma branquinha, né? Vamos dizer assim. Ele toma. E ele é autêntico. Ele não tem filtro. Não, ele é muito... Ele precisa ter filtro, seu Carlos. Com que esse homem já ganhou de dinheiro? Com o que ele já tem na vida? Ele não tá nem aí. Ele fala mesmo. Fala mesmo. Não, ele é fora de série, meu. Fora de série. Deixa eu perguntar uma coisa para você que eu tenho certeza que o pessoal tá curioso. Você é de São Paulo mesmo? Não? Eu sou de São Paulo. É de São Paulo? Eu sou de São Paulo, sou filho de uma paulistana com um espanhol. Que veio da Espanha pra cá já velho, já veio meu pai, meu tio e minha tia. Mas já vieram já com uma idade assim avançada, não eram moleques, não eram novos, tipo, com 20 anos, não. Meu pai deve ter chegado aqui no Brasil com 40 para 50, sei lá. Tanto é que meu pai casa com a minha mãe já com uma idade avançada, ele me tem eu com uma idade avançada, e meu pai ele morre, eu tinha 2 anos de idade. Então ele já vem de lá pra cá já... Também gostava da branquinha, que ele morreu de cirrose. Então, não gostava pouco da branquinha, não. Eu gostava bastante também. Mas ele era espanhol, do seu pai? Meu pai era espanhol, nascido em Zamora,
perto de Madrid, eu nem sei, né? Fiquei uma vez 12 horas no aeroporto de Madrid, foi o máximo mais perto que eu cheguei. Quando eu fui pro Japão, fiquei 12 horas no aeroporto de Madrid. A gente foi pela Airshine. Já pensou, né? Que coragem, né, seu Carlos? A gente não confia num pendrive que a China fabrica, eu fui de avião. Fui pro Japão, fui de Airshine. Verdade, muito boa, viagem muito boa, viu, seu Carlos? Uma viagem incrível com chineses, assim, passei um dia no avião, 24 horas com chineses, maravilhosamente, assim, feliz, com medo do avião cair. Parou em Madrid, a gente tinha que fazer uma ponte aérea de 2 horas, deu problema na bomba de combustível, os caras, em vez de avisar pra gente, vai demorar. E lá não precisa, acho que dava pra ter descido sem passaporte, dava pra ter conhecido Madrid. Não avisaram, a gente ficou lá 12 horas no aeroporto. Fiquei puto, entrei no avião puto. Bom, conta pra mim um pouquinho do seu show, vai, alguma coisa aí engraçada, sabe? Porque... A última eu contei pro senhor aqui foi sobre o menino que cagou no camarim. O senhor quer mesmo que eu conte? Essa foi... Se o senhor quiser, eu posso contar, lógico, ultimamente... Será que você ainda continua fazendo isso, nossa bobagem? Essa eu não sei se eu vou continuar fazendo, não funcionou muito bem, funcionou com o senhor. Eu não sei se... Eu tenho falado recentemente no meu show, vou até fazer umas coisas que eu devia fazer, vou contar uma última que eu tenho feito. Olha como é que as piadas nascem, seu Carlos. Às vezes do nada, eu tava outro dia almoçando com um casal que eu tinha acabado de conhecer. Aí a moça falou, eu namorei um amigo seu comediante. Pensei... Dane-se, eu só quero comer. Não falei nada, continuo comendo lá. Ele só tinha uma bola no saco. Eu falei, opa, temos um bom assunto. Falei, temos um bom assunto. Ela falou, você não vai expor ele. Eu falei, não, eu jamais iria expor o Enio Vivona do Café com Bobagem. Como é que eu vou falar isso para as pessoas? Pega super mal falar disso. Aí eu fiz algumas piadas com isso que eu tô usando no meu show. Ela falou, ele vai ficar bravo com você. Falei pra ela, fica tranquilo, ele não vai ficar de saco cheio. Não vai mesmo. Acho que ele não vai nem dar bola pra isso, a única que ele tem. Essas piadas eu tenho feito no show, seu cara. Muito bom. Não é fácil, não. Muito bom. Não é fácil. Não é de Deus, não, seu cara. Essas piadas não é de Deus. Quando você faz o show, tem alguém lá tá lá, não sei se é almoço, jantar, como é que funciona? No bar tem petiscos, tem porções, tem cerveja, tem muita coisa interessante assim que dá pra se alimentar e beber e ficar felizão. E rindo o tempo todo, né? Exato, isso ajuda. Ajuda e atrapalha, né? Porque às vezes a pessoa bêbada, às vezes ela atrapalha. Isso já muitos problemas com pessoas bêbadas. Mas tem alguém que chega e fala assim, conta a piada aí do, sei lá, português. Não tem, mas já teve pessoas contra a piada. Bêbada assim. Com português não. Eu contava uma piada de português que eu achava muito boa. Eu gostava mesmo, seu cara, do português que soltou. Ele correu pra pegar um balão que tava caindo. Soltaram o balão e o português chegou, pegou o balão. Quando ele catou o balão, tinha um bilhete no balão escrito assim, pau no cu de quem pegou. Ele ficou bravo, ele soltou o balão de novo com outro bilhete escrito pau no cu de quem soltou. Essa de português é boa. Eu sou péssimo em contar piada, eu queria saber contar piada. Essa é a piada de salão, essa é a piada que a gente conta no churrasco. Tem as boas, tem uma que até essa eu conto no meu, às vezes eu conto no meu show, essa é uma piada, eu falo no show, eu não posso contar piada, porque piada, comediante stand-up tem que escrever o que vai contar, a gente não pode contar a piada. Aí eu falo no show, tem até uma que eu gosto muito que eu não vou contar aqui pra vocês. Aí a galera começa a pedir, conta, já que vocês pediram eu vou contar. Aí eu conto uma que era dos meninos que estavam jogando bola na porta da maçonaria. Aí eles falaram, o que tem lá dentro? Aí, o maçom não fala, a gente não sabe o que tem lá dentro. É segredo. Aí um moleque falou, então, eu chuto a bola lá dentro, você entra pra pegar a bola. Você pega a bola, vê o que tem lá dentro, você volta e conta pra gente. Falou, puta ideia. O moleque chutou a bola lá dentro, o outro foi pegar. Quando ele foi pegar a bola, que ele abaixou pra pegar a bola, veio um maçom, abaixou as calças dele e comeu o cu dele. Deu a bola na mão dele, ele foi embora triste, ele pulou o muro, os moleque, aí, o que tem lá dentro? Ele falou, não posso contar, agora eu sou maçom. Abraço pra galera da maçonaria aí. Muito bom. Essa é muito boa. E de político, você sabe alguma, não? Eu tenho um texto no meu show onde eu bato em Lula e Bolsonaro. Os dois? Eu tenho a mesma piada, eu consegui fazer... Essa eu não vou contar aqui, vou deixar pra quem for no show. Eu consigo fazer a mesma piada com os dois. É mesmo? A mesma piada.
eu te entrego a mesma piada quando você vai falar, caramba, eu conto com um, galera ri. Quando eu chego no outro, eu entrego a mesma piada, eu falo, caralho, ele fez a mesma piada com os dois. Eu consigo... Mas você imita eles, não? Imito. Ah, é? Nossa, eu vou fazer uma piada que eu posso me arrepender muito aqui. Pode falar, pode. Que eu sempre quis imitar. Você chegou, o João foi no meu show, você chegou a ver essa piada no show? Não. Então tá bom. Então eu vou só dar o complemento, porque eu sempre quis imitar, e imitação é um negócio que a galera ama. E no meu show eu só imito quando eu faço Lula ou quando eu faço Bolsonaro, tá ok? E aí eu só imito os dois pra fazer a piada, não que eu sou imitador. Eu sei que o Brasil ama imitadores, eu falo que eu só consigo imitar político eleito pelo povo, ou seja, isso não é um talento, é uma maldição. Aí eu falo, realmente, eu só imito político porque o povo elegeu, eu imito o Lula, eu imito o Bolsonaro, aí eu falo no show, eu imito a Dilma. Os caras falam, imita, eu falo, imito. Ontem eu tava chupando uma buceta. Eu falo... Tem como cortar isso depois? Não, então deixa. Rezar pra nunca sair um corte daqui que eu posso ir preso por isso. Qual que é o grau de pena pra quem ofende um ex-presidente? Eu preciso entender isso antes de uma... Não tem, né? Não tem que ter, né? Eu acho que não. Mas hoje... Mas você acha que a Dilma, ela é gay? Não sei, essa mulher passou 8 anos botando no meu cu? Deve ser. Deve ser, seu Carlos. Não sei. E do Maluf, você conta alguma ou não? Nada do Maluf, nada. Ele queria. Nunca tentei, nunca fui. Porque o Maluf é uma personalidade incrível, né? Você pode julgar o que for do Maluf, não sei, assim, você pode julgar a honestidade do Maluf. O Maluf é dono de frases que você fala, cara, como é que ele soltou essa? Do tipo, estupra, mas não mata, eu roubo, mas eu faço. É um negócio muito louco do Maluf. O Maluf, ele é folclórico na política, ele seria algo muito, assim, algo... E eu tenho certeza, se construir uma piada do Maluf e entregar, a galera até hoje entende. Quanto tempo faz que o Maluf não sai candidato a nada? Não se ouve o Maluf falar num palanque, num horário político. E até hoje ele ainda é fresco na memória das pessoas. Alguns políticos marcaram muito, né? Tipo Maluf, Brizola. Sim, muito, né? Muito. O próprio Collor. Não, o próprio Collor marcou muito. O Maluf tem essa estigma aí que ele rouba... Eu roubo, mas eu faço. Eu faço. Estupra, mas não mata. Se o Pita não for um bom prefeito, nunca mais vota em mim. As puta frase. Quem que tá assessorando esse cara, bicho? Porra. Mas Quem que escreveu os textos do Maluf? A Dilma? Não sei, seu cara. Essa frase muito errada. Deve ser a Dilma. As puta frase errada que ele soltava. Mas ele foi prefeito, foi... Eu lembro que ele falava em brigar por presidência. Eu era muito moleque na época, mas eu lembro de tudo isso. Falavam de Maluf pode sair para candidato à presidência. Eu lembro muito. Não, a gente já falou em Silvio Santos candidato à presidência, né, seu Carlos? Sim. Então a gente já falou em Luciano Huck candidato. Seria incrível, né? Porque o Luciano Huck candidato a presidente, você vai lá pedir alguma coisa para ele e falar, te dou se você acertar 3 bolas na cesta. O senhor podia melhorar a educação melhor se você conseguir cantar vestido de Elvis Presley. Porra, mano. Não, já ouvi uns absurdos já. Os caras falaram, Danilo Gentili, presidente da República. Pô, quem vai ser o ministro da Educação? Diguinho Coruja? Eu tenho medo, seu Carlos. É verdade. Ministro da Educação, Léo Lins. Porra, onde a gente vai? Eu tô com medo disso tudo. A política no Brasil é um campo maravilhoso. A política tem cada coisa. Mas do mundo se você pegar a figura do Biden e a do Trump, que são os 2 últimos presidentes, são figuras também completamente caóticas, patéticas e curiosas. Você fala, cara, como? Realmente, né? Assim, é muito louco isso, né? Porque não é nem meu candidato, porque eu nem votava na época. Mas olhando pro Brasil, assim, o que mais me parece um pouco normal, olhando, tipo, o último foi talvez o Fernando Henrique. Você fala, não, um cara que se comporta como um chefe de Estado. Eu não tô nem dizendo que eu não sei nem julgar se o Fernando Henrique foi um bom presidente ou não foi. Porque não é do meu... Assim, eu peguei muito pouco do Fernando Henrique. Eu era moleque, eu não entendia de política, mas a figura, sabe? Que não soltava umas frases malucas. Assim, não é só um negócio assim, no mundo. Você pega, as tretas dos caras, o Macron na França solta umas merdas. Caramba, esse cara é tão louco. E eu não tenho nem argumento, viu? Pra falar pra verdade pro seu Carlos, não tenho nem argumento nenhum. Porque eu vou falar, então vamos fazer o quê? Vamos colocar um comediante como político. Na Ucrânia deu guerra. Eu não sei mais o que fazer. A política, na realidade, assim, eu culpo o povo. É o povo que vota. É o povo, né? Porque,
Na verdade, o povo escolhe, e na minha opinião, para escolher um político, seja deputado, prefeito, senador, o que for, você tem que ir por eliminação. Não tem outro jeito. Não deveria ser menos assim. ruim. Então, mas esse é o grande problema da política no Brasil, talvez no mundo, hoje, no momento. Não deveria ser assim, a gente deveria escolher o melhor. Mas como tá todo mundo muito bizarro, você vai pelo menos pior. Esse é o erro, realmente. Esse é o grande... É isso mesmo. Se eu pegar os dois últimos presidentes não, porque entre o Lula e o Bolsonaro, que é o da treta toda, tem uma Dilma no meio que foi eleita pelo Lula, enfim. Mas se você pegar... O Bolsonaro se elege da galera que tá contra o Lula. E nesse momento o Lula volta da galera que tá contra o Bolsonaro. É uma loucura. A gente vive uma loucura. Você fala, caramba. Totalmente. Gente, exatamente isso que o senhor diz. A gente não consegue votar no político que a gente quer, não. A gente vota por exclusão. Eu não quero esse, eu voto nesse. Eu não quero esse, eu voto nesse. Não pode. É uma loucura. Difícil, é uma grande loucura. Não, e também tem na minha opinião, talvez eu esteja falando até uma heresia aqui, mas eu estou falando porque eu já vi políticos eleitos em São Paulo, como vereador de São Paulo, não estou nem falando mal, entendeu? Porque o camarada é analfabeto, mas não tem conhecimento nenhum. Não tem condições de estar num cargo onde vai decidir alguma coisa pelo povo. Exatamente. Você pega... Vou dar um exemplo do Birubiru, que era do Corinthians. Você é corintiano? Sim. Você é corintiano? Sou. Meus parabéns, hein, meu? Obrigado. A fase ótima agora aí. Não, vendemos a única coisa que tinha, que é o Roger Guedes. Mas eu tô falando bobagem. O Birubiru era um puta jogador. Mas não é o cara mais inteligente do mundo. Não. Para representar o povo em alguma coisa? É muito complicado. Não, mas só pegar o horário político, aparece uns caras que falam, cara... Você lembra, acho que eu não lembro, acho que nem era nascido, o massagista da seleção brasileira, que também foi candidato a vereador em São Paulo e ganhou. Eu nem lembro o nome dele, uma coisa muito tempo atrás. Então, isso é bizarro. Né? O pessoal escolhe mal. O próprio Tiririca é um negócio absurdo. É isso aí. O Tiririca é um negócio absurdo, né? Que é isso? E aí não é que só ele foi eleito, depois ele foi reeleito aqui da primeira vez, um número assustador de votos, mas depois ele foi reeleito, foi sendo eleito, você fala, caramba, como assim? Eu falo muito, eu falo sobre política, às vezes eu falo em alguns momentos no meu show, e tem um lance que eu falo que é muito verdade isso. É muito verdade isso. Eu tive, na última eleição para prefeito lá em São Paulo, eu tive 5 amigos candidatos a vereadores. 5. E eu falei a mesma coisa para os 5, seu Carlos. Um por um. Eu falei, aqui, ó, meu voto é seu. E a melhor coisa do mundo é mentir para um político, porque só dá para votar em um. Isso mesmo. É maravilhoso você mentir para quem mente para você. Mas te faz um bem, seu Carlos, você não tem noção. O cara mente para todo mundo, você mentiu para ele. Tá? Joguei o jogo. E todos acreditaram, né? Todos. Menti bem. Quase virei um deles. Eu brinco, eu tô morando em Osasco. Eu falo na rádio, lá na Mora de Assopra, na Energia 97, eu falo que eu quero ser prefeito de Osasco. Eu brinco isso, mano. Fala, minha Osasco, que ainda serei prefeito. O prefeito de hoje lá é o Rogério Lins. Eu fico ameaçando. Rogério Lins, cuidado, hein, ó. Próximo sou eu. Fico ameaçando. Bom, vamos falar um pouco da tua história na rádio, né? Do seu programa. Fazer uma propaganda aí. Seu programa aí na rádio, entendeu? É um programa das 10 ao meio-dia, Morde a Sopra, que na verdade já foi... Morde a Sopra? Morde a Sopra. Mas no começo ele era o programa do Palhacinho. Ele vira Morde a Sopra porque ele vira uma revista eletrônica. E hoje ele é uma revista eletrônica com notícias no meio. Ele era um programa que tinha músicas, hoje ele é 2 horas falado, com notícias, convidados, colaboradores semanais. É bem legal, apresentado pelo Domênico Gato, por mim, pelo Palhacinho, pela Tamires Félix e pelo André Ranieri. Toda segunda-feira vai o FM Pedrosa falar de cinema, filme, série. Vai toda quarta-feira a doutora Rose Vilela, sexóloga e psicóloga incrível ela. E toda sexta-feira vai o Elinho e a Adri Barros, junto com o dono da rádio, Zé Antônio, falar de música. E é bem gostoso. Às vezes vão convidados, de terça e quinta a gente consegue de vez em quando levar um convidado, outro que
tá interessante pro programa e assim é bem legal, é bem gostoso mesmo. Sim. E esse programa, você já está com ele faz quanto tempo você falou? Eu tô lá na rádio há 16 anos. 16 anos. No programa eu devo estar uns 14. Eu fiquei 1 ano na rádio só escrevendo e produzindo, 1 ano e meio para 2 fazendo isso. Aí depois de 2 anos eu caio no programa para fazer uns quadros de humor no programa, uns jogos, uns games que a gente fazia no ar. E aí vou entrando, quando eu vejo, estou no programa até hoje. Do que você falou até agora, o que você mais gosta de fazer? Muito difícil essa pergunta, porque é muito difícil você assim, decidir entre rádio e palco, é muito louco. Os dois são muito... Eu agradeço a Deus todos os dias para sair de casa e poder falar no microfone. Para mim, a audiência da 97 é muito forte. E eu sei que é um presente divino poder falar no microfone daquele todos os dias, poder falar para as pessoas, fazer as pessoas rirem, entregar entretenimento. Sim. Na pandemia a gente viu quanto isso é importante. Nossa Senhora. Programas de TV parando porque a estrutura de TV não suporta e o rádio vindo sem parar. Isso é muito louco. E o palco? Seu Carlos, no palco ninguém manda em mim. No palco o que eu faço, sou completamente responsável pelo que eu entrego. Então se a piada não der certo, a culpa é minha. Se a piada der muito certo, a culpa é minha. E é muito bom ter essa liberdade, né? É muito gostoso, é muito injusto assim o mundo do comediante, da tentativa e erro, às vezes não funciona. Às vezes você volta para casa querendo chorar no chuveiro na posição fetal. Às vezes você volta para casa achando que é o maior comediante do mundo. É muito louco isso. Muito legal. Mas o fato é que subir num palco, poder fazer as pessoas irem, ter essa resposta direta em real time, isso é maravilhoso em todos os aspectos que o senhor imaginar. Isso faz bem para a alma, isso faz bem pro ego. Todo mundo tem um pouco de ego, todo mundo em algum lugar, todo mundo tem um ego a ser massageado. E eu tenho uma autoestima muito baixa. Essa palavra é muito engraçada, né? Autoestima baixa. Eu tenho uma autoestima baixa. Então, tenho, juro que eu tenho, seu Carlos. Tenho, e no palco isso muda muito. Se o senhor me vê no palco, eu falo. É que o senhor me viu numa entrevista, num podcast, onde eu estou entregando um conteúdo para o senhor. Sim. Então, aqui eu fui mais próximo do que eu sou no palco do que eu sou no rádio. No rádio eu tenho que tomar alguns cuidados, porque eu sou um funcionário de uma emissora, que tem uma responsabilidade, que entra no carro da pessoa, entra na casa da pessoa. Então eu sei que ali eu tenho que me moldar àquela situação. E é maravilhoso também estar ali jogando esse jogo e é incrível. E no palco eu não tenho essa responsabilidade, isso é tão bom também. Você já fez televisão ou não? Poucas coisas, TV mesmo, poucas coisas. Eu fiz alguns quadros, algumas participações, tipo no The Noite, já fiz quadro com o Danilo. Mas eu tinha um programa no Moeb TV durante alguns anos, que chamava Bastidores e Stand-Up, onde eu entrevistava comediantes. Aí depois virou Bastidores do Humor, e eu fiquei durante um tempo, que era um formato muito próximo do que é o podcast. Sim. Isso era na Clique TV, que era a capa da TV do UOL. Eu lembro que uma vez eu entrevistei 2 meninos que estavam fazendo um concurso de humor no Multishow. Um concurso humor de Multishow. E eu lembro que naquela semana eu tinha terminado a gravação, mas o programa ainda estava rolando. Então tinha mais 2-3 semanas do programa. E às vezes no nosso programa, às vezes ele ia para a capa do UOL, às vezes não ia. E o UOL na época, hoje o UOL não tem tanta força quanto já teve um dia. Tinha um tempo que todo mundo sentava para trabalhar, abria o Kibiloco e o UOL para começar o dia. Isso era de praxe na vida das pessoas. Então o UOL foi muito forte já. Naquela época a gente tinha esse programa num canal do UOL. Eu lembro que entrevistando esses 2 comediantes, eu perguntei para eles, vamos falar aí quem ganhou o concurso do Multishow. Os caras, não pode, porque, não saiu ainda o resultado. A gente já sabe quem ganhou, porque terminou a gravação essa semana, ainda vai pro ar. Não, quem foi? Os caras deixaram escapar, quem ganhou foi o Gigante Léo, o anão. E aí a gente falou disso. Isso deu capa do UOL. Era meia-noite, diretor da Globo ligando pros meninos, eu vou matar vocês! Eu vou processar, tá no processo! Era um programa de TV num formato muito próximo do podcast, o programa que eu fazia. Mas eu vejo assim, eu fiz programa de televisão quase durante 20 anos, mas uma das coisas que eu estou gostando disso aqui é isso aqui, ó. Esse bate-papo, você não está preocupado com o horário, não tem ninguém ali. O João está ali fazendo assim pra gente e tal, mas piscando e tal, mas a gente nem tá vendo. Eu achei que ele estava me paquerando há 5 minutos. O quê? Achei que ele estava me paquerando há 5 minutos. Tá. É sinal de diretor? Bom, mas é legal, né? Porque a gente faz o tempo, né? Exatamente. É muito legal. TV é tudo muito cronometrado, né? Nossa Senhora. 15 minutos, bloco comercial, volta, mais 15, 7 para encerrar, volta, 3, tem que entregar 30 segundos, o ponto aqui.
aqui na orelha. Eu lembro que na Clique TV tinha tudo isso. Tipo, tinha entrega o comercial, volta, tem que encerrar, vem o ponto aqui, conversar com o ponto, às vezes você tira o ponto, o diretor fica puto que você tirou o ponto, que ele tá dirigindo o saco, coloca o ponto de novo, você coloca. Eu lembro Não, é complicado. Era mais estressante, tem um detalhe, né? Os produtores de programas antigamente, mais antigos, eles eram muito assim, bitolados com esse negócio, né? Por exemplo, olha, eu estou falando porque quem me dirigiu por um bom tempo foi um diretor que era dos Trapalhões, que era o Emanuel Rodrigues, faleceu. Esse cara era gente boa pra caramba, mas era, sabe, aquele cara que, sabe, não pode ficar esse óculos aqui, não. Eu falei assim, meu, o cara entrou na frente aqui para falar, eu chamo o cara e converso com ele, bato papo e tal. Não pode, por que não pode? O que tem Ele virou isso? de lado para a câmera. Tem uns TV muito detalhe. Eu lembro quando eu fiz a Clique TV no UOL, eu lembro disso. Isso é irritante mesmo. E no meu programa ainda era ao vivo. Então ainda, tipo, era realmente na luta do momento ali. Aconteceu, não aconteceu, vai, não vai. Programa gravado é um inferno. Que para, volta, vem, volta, corta, volta, gravando, não ficou bom, volta. Isso é um inferno mental. E perde toda a espontaneidade. Você ganha num produto fechado que você vai entregar, mas você perde totalmente a espontaneidade. Perde mesmo, né? Mas essa é a magia do rádio. Essa é a magia do rádio. Você entregar um conteúdo, um entretenimento diário sem ter toda essa loucura. E o rádio você tem muito improviso, não tem? Totalmente. Totalmente improviso. Totalmente improviso. É legal isso, né? Pra caramba. Porque você não perde, vamos dizer, sua identidade e o que você é. Exato. Na é verdade? Então, eu não gosto muito de rádio. Não sou muito de rádio. Eu não fiz uma vez um programa de rádio aí, mas... Não gostei, não sei porquê. Se o senhor quer falar rádio de diretor, a gente mete o pau agora, esse é o momento. Tô te dando essa oportunidade, no seu podcast, tô te dando essa oportunidade. Oportunidade única! Bom, me fala um pouquinho, porque eu conversei com você em off aí, a ideia do Podpark. O que você acha? Eu acho maravilhoso trazer as pessoas aqui, elas conhecerem o parque, mostrar o parque, falar de parque. Eu acho isso incrível. É muito. Você fala de lazer, de alegria. E é importante, né? É importante. O brasileiro, ele focou muito a diversão dele, isso muito, principalmente aqui em São Paulo. Que eu digo São Paulo, não só a cidade, assim, até as cidades vizinhas. O brasileiro ele focou muito o entretenimento dele em shopping e cinema. Shopping e cinema. Aí o cara esquece de ir num teatro, o cara esquece que existe um parque aberto, um parque público, os caras esquecem que existe um parque aquático, que você vem para cá, você se hospeda, você se desliga do mundo. Isso é importantíssimo. É importante. E tem uma coisa que eu vejo assim, da pessoa sair desse métier aí que você falou, que é shopping, sabe... Na minha visão, eu falo isso porque eu nasci praticamente no mato, na roça. Você fazer aquelas rodinhas, batendo papo, sabe? Na porta do vizinho. Eu cheguei a fazer isso também, era muito bom. É muito legal. A gente já perdeu isso. A gente já perdeu a brincadeira de rua, esquece. Condomínio, ainda que criança que mora em condomínio ainda tem essa possibilidade de brincar com o vizinho, ainda existe isso. Mas mesmo assim, sempre com atenção redobrada, porque o mundo está muito louco. Muito louco. Agora, eu não acho que o shopping e o cinema é ruim, é legal. Mas, todo fim de semana, se tem férias, você leva seu filho para o cinema os 4 fins de semana da férias. Sim. Não, caramba, vai para um parque aberto público, vai para um parque aquático, vai dar uma volta lá no Hop Hari, vem aqui no Vale Encantado, vai no Vale Encantado, vai pro parque. Eu adoro isso aqui. Acho... Você tem uma ideia, eu estava estudando um pouco sobre parques, porque a gente participa de uma associação dos parques aquáticos. Certo. No Brasil, hoje tem... eu até marquei aqui para não falar bobagem. O senhor conhece a piada dos meninos que estavam jogando bola na porta da associação dos donos de parque? Aí ele disse, o que tem lá dentro? Aí o outro falou, chuta a bola lá. Tô brincando, seu cara. No Brasil tem mais ou menos 500
empreendimentos de parque aquático. O senhor está brincando. Parque de um modo geral. Eu gosto, frequento e devo conhecer 10, 15. Você vê? Então, o que eu falo é muita... e está em crescimento, né? Em crescimento. Mais ou menos 90 milhões de pessoas visitam os parques aquáticos e parques de um modo geral no Brasil. Quantas pessoas tem no Brasil? 230 hoje? 230. Só 90? É muita gente, né? No mínimo, tinha que estar visitando no mínimo 150 milhões para 200. Exatamente. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Eu vi aqui o espaço que tem ali em cima na parte de hotelaria, aqui do Vale Encantado. Eu vi uma galera mais velha na piscina quente. Sim. Vim aqui embaixo, uma molecada na piscina gelada, aí tem a piscina climatizada onde está a galera que é mais ou menos a minha idade. Você vê, é diversão para todo mundo. Muito. Então dá para você, assim, 90 milhões é um número muito considerável e incrível. Mas eu acho que o senhor me passou um número que me assustou bastante. Eu não sabia esse número de parques que tem, 500? 500, pá. Olha como... Não, porque o que acontece é o seguinte, está crescendo muito. A gente está falando em todos os estados do Brasil. Entendeu? Existe uma estimativa de investimentos em parques de diversão de 10 bilhões de reais. Que maravilha. Economia que gira. É gente que é contratada, é mão de obra, tudo. É matéria-prima que tem que acontecer para que você possa produzir esses parques. Não é só isso, não. Você imagina o que a gente chama de A e B. A e B é alimentos e bebidas. É o sorvete que vem, é o motorista que vem trazer, é a menina que está servindo ali, e por aí vai, é tudo. É a bebida, é tudo, é a carne. Olha, é uma coisa impressionante. Aqui no Vale Encantado a gente tem direto mais ou menos 70 funcionários. Isso na baixa temporada. Na alta temporada pode chegar até 200. Caramba. Você imagina o quão importante quanto é importante, entendeu? É. E eu penso até o seguinte, o governo não olha isso como devia olhar. E aí quando eu falo para o senhor do shopping, do cinema, se a pessoa não traz esse dinheiro para cá, para gerar dentro do Brasil, para quem está trabalhando dentro do parque, ela está levando para o cinema, esse dinheiro vai para onde? Ou vai para o dono do cinema, ou vai para a gringa. Isso mesmo. Porque você acaba pagando pelo filme gringo que você está assistindo. É isso mesmo. Então o cara que assiste 3 vezes, 4 vezes a Barbie, se ele deixar de assistir 3 vezes, assistir só uma e for num parque aquático, está fomentando a economia aqui dentro. Quanto? Tá girando aqui dentro, entendeu? Isso mesmo. Não sei nem se eu estou falando uma grande besteira, mas sei lá, é uma lógica que eu estou seguindo aqui. Eu conheço um fato que eu gosto de falar, porque eu conheço Caldas Novas, a pousada do Rio Quente. Você conhece, não? De nome, eu nunca fui nela. Mas vai que você vai ficar assim. Estou fazendo propaganda aqui. Quando eu fui para Goiás, para Goiânia, para fazer o The Guardians, que é uma casa de comédia, eu quase fui. Eu tentei convencer os comediantes, eles me convenceram a comer uma feijoada no sábado antes do show. E eu queria ter passado o sábado em Caldas Novas. Você devia ter passado, porque me arrependi muito. É maravilhoso, é maravilhoso. Você tem uma ideia, quando começou, eu fui lá há uns 38 anos atrás, quando praticamente iniciou a pousada do Rio Quente, porque o nome já diz, é o Rio Quente. É o Rio Quente. Então, o que acontece? Quando eu fui lá, existia só o Rio Quente e tinha uma pousada de mais ou menos, acho que 15, 20 apartamentos, entendeu? Hoje existe uma cidade em volta da pousada do Rio Quente, que tem mais ou menos 4 mil pessoas. 4 mil pessoas em volta. E praticamente não, a pousada do Rio Quente é que elege o prefeito da cidade. Olha para você ver. Caramba! É uma coisa assim, tem mais ou menos, quando eu fui lá a última vez agora, me parece que acho que é 3 mil funcionários, direto 3 mil funcionários, entendeu?
É uma coisa assim, Absurdo, sabe? fantástico. Muito, muito grande, muito grande. E o que gera de renda para a cidade é uma coisa fabulosa, além de ter hoje o timeshare que eu falei, que quase você entrou, né? Verdade. Verdade, o empreendimento que eles te oferecem. Não, eu fui assistir a palestra. Você assiste uma palestra e você é convencido a sentar com um vendedor e aí Eu queria muito o ingresso que me ofereceram de graça. Eu estava em 4 pessoas, me compensou muito. E aí eu acho que eu perdi 3 horas do meu dia para entrar de graça no parque. Mas quase que eu saí de lá com empreendimento. Se você vacilar, você sai de lá. Não é ruim, não. Não estou falando que você comprar é ruim. Eu penso assim, se você comprar e você, se tiver uma família grande, para de vez em quando você mandar alguém da família, para vocês sempre no mesmo local, não é legal. Por isso é que a ideia do Podpark, para a gente divulgar todos os parques, porque E dá opção para as pessoas. opção, as pessoas conhecerem. Não precisa de vir só aqui no Vale Encantado, não. Aliás, o Vale Encantado, a gente tem um número de pessoas aqui anual de mais ou menos 45 a 50 mil pessoas que vêm ano. A gente não quer chegar muito, não. 800 mil tá bom. Só 800 mil? Só isso. Ah, que tranquilo, seu Carlos. Não, mas a gente está brincando, mas você sabe, no raio de 100 quilômetros, quantas mil pessoas tem? Quantas pessoas? Chuta, vamos ver se acerta. Mas... Vou chutar 1 milhão de pessoas. Quanto? 1 milhão. 1 milhão tem Guarulhos, pô. 1 milhão tem Guarulhos, 1 milhão e 100 tem Guarulhos. Tem mais de 20 milhões de pessoas. No raio de... E quando o senhor fala 800 mil pessoas vêm, não é 800 mil pessoas vêm, dá para vir 2 vezes no ano. Sim. Então tem pessoas que você repete esse número, tipo, vieram 600 mil pessoas, mas das 600 mil pessoas, se 200 mil pessoas vierem 2 vezes por ano, você conseguiu bater seus 800 mil. Sim, é. E realmente, quando você vem num parque que é agradável, você vai querer voltar. Volta. Você acaba voltando. Volta. Então isso é Volta. importante, você tem... E, poxa... Aqui, por exemplo, quando antes era clube, chamava conjunto turístico. Aqui tem família que o cara conheceu a mulher aqui, casou, continuou frequentando, hoje tem filhos e netos casados com gente que conheceu aqui dentro. Olha a história. Que maravilhoso. Não, é fantástico. Que maravilhoso. Muito bom. E aí, ô, João, como é que tá? Nossa, meu, eu tô bom de coisa. Você deu uma piscada pra ele, não? Dei 2. Eu acho que hoje à noite eu como ele, seu Carlos. Se o senhor deixar... Se o senhor deixar, hoje à noite eu como ele. Ele respondeu com a piscada. É baiano, hein, meu? É melhor não, então, seu Carlos. Você vai se sentir pimentado, né? Não, eu vou contar pro senhor porque é melhor não. Porque do baiano é melhor não. Por quê? Porque eu fui passar... Tá chegando no final, acho que é um bom momento pra contar isso. Eu fui assistir o jogo do Corinthians no Japão. E quando eu fui pro Japão, quando eu desci do avião, a primeira coisa que eu percebi foi, caramba, meu pau cresceu 10 centímetros. Eu tô no Japão. Primeira coisa que eu fiz no Japão, seu Carlos, eu entrei no banheiro público. Coloquei o pau pra fora. Falei, eu tô no Japão. Por que eu fiz essa coisa idiota? Porque 1 ano antes eu tinha passado férias em Salvador, na Bahia. Lá eu mijava na calça, mas não usava o banheiro. Aqui não. Eu não vou passar vergonha nesse lugar aqui, não. Vocês guardam esse bagulho de vocês aí. Bicho na calça. Muito bom. Uma pena que o tempo tá acabando. Acabando não, que a gente tem tempo. Mas você vai prometer voltar aqui, hein, meu? Volto. Vai voltar? Volto fácil. Aliás, até porque hoje eu vim com a família e a minha filha mais velha não veio. Porque ela tá no projeto da escola que ela estuda, ela não pôde vir. Legal. E aí eu preciso voltar com ela aqui. Trazer. Eu pensei em vir aqui, sentar aqui hoje com o senhor. Toda pergunta que o senhor fizesse, eu ia responder só metade. Né? Aí eu disse, mas por que só metade? Eu falei, não, porque a outra metade eu respondo na segunda edição. Eu pensei em dar esse golpe no senhor, mas já que o senhor fez o convite, melhor assim. Não, tá feito o convite, então uma coisa. Sabe o que eu vou fazer? É lógico que eu querer demais, né? Eu quero colocar uma cadeira aqui do lado, você participar comigo aqui dos convidados, meu. Vamos você conversar. É bom disso aí, você manja bem. Vamos conversar Vou aprender muito, entendeu? Não, eu que aprendo sobre brincadeira, comigo, 20 anos de TV. Não, agora você precisa de
quando vier aqui de novo, entendeu? A gente fazer isso e quando você quiser gravar o programa seu, pode... O Torcida Podcast? Torcida Podcast? Torcida Podcast. Grava aqui, pô. Temos um convite feito? Tá feito. Tá, assim, se eu voltar com Torcida, eu não sei se eu voltando com Torcida, se eu conseguiria, por exemplo, vir daqui sempre. Mas de vez em fazer quando. Edições especiais aqui, eu faria fácil. Tranquilo. Faria fácil. Dá para fazer. Eu vou pensar na possibilidade. Se eu voltar com a Torcida, realmente, eu prometo criar edições especiais para fazer aqui. A única despesa que a gente tem aqui é o João, que ele come muito, então a gente tem que pagar o João. Pagar a comida dele. Só isso, né? Fortinho, deve sair caro. Pensei que o seu Carlos, a única despesa que a gente tem aqui é a conta de água, eu deixo para você pagar, a do parque. Mas eu vou pensar na ideia. Não. Vamos de repente uma edição ou outra especial, eu faria fácil, porque o visual aqui é incrível, a estrutura é incrível. Muito bom, né? Pô, tem um parque de Você vê, ó, isso aí, ó. Meu, olha que colírio pros olhos isso. Isso não tem preço. Não é a mulher que eu tô falando, não. É os brinquedos, viu? E eu achei que era a mulher que Aliás, você é uma família muito legal. O rapaz que faz isso aí pra gente... Eu não sei se o nome dele é Diego, é isso? Acho que é Diego. Rapaz das câmeras da filmagem? É. Trabalho muito bem feito. Ele trabalha com o drone. Um trabalho bem feito, um trabalho honesto, porque mostra exatamente o que é o parque. Muito bom, muito bom. Ó, quem caiu aqui pela primeira vez, está assistindo, vem que vale a pena, viu? Passeio bacana. Gostou? Muito. Olha, eu não tenho nem palavras para te agradecer, mano. Fora de brincadeira. Eu que agradeço pelo bate-papo, pela conversa, pela experiência trocada. Um prazer muito grande te conhecer. Eu não te conhecia. Mandar um abraço pro Zinho, porque senão ele fica meio chateado, né? O Zinho é um perigo. Aquele é um perigo. Eu vou dar um conselho pro senhor Carlos, cuidado com o Zinho. O Zinho é um perigo. É o único japonês de olho aberto que eu conheço. O senhor sabe que eu tenho uma foto do Zinho lavando o carro na chuva. Depois eu passo pro senhor. Você tá brincando? Juro por Deus. Juro por Deus. Não tem explicação. Na chuva. Ele é um guarda-chuva, a mangueira. E a chuva que não tem o menor sentido aquela foto. Ele com o guarda-chuva? Exatamente. Isso não tem o menor sentido. O dia que você vier aqui, traz essa foto aí pra gente. Vou trazer. Deixa eu pendurar aqui no mural. Vou colocar aí. Japonês é lelé. Né? É lelézinho. Bom, muito obrigado. Obrigado, seu Carlos. Muito obrigado de coração. Eu que agradeço. Fica com Deus. Amém. Curte bastante aí o hotel. Vou curtir. Vou assistir o show hoje à noite, vou curtir. Você não vê nada errado. Tudo que você vê, você vai elogiar, se Deus quiser. Entendeu? Até agora só elogio. Não, porque as pessoas que vêm no lugar desse, você fala assim, aí tem cobra? Eu falo assim, claro que tem, né? Cobra? É. O tamanho da mata. Ó, tem viado? De 2 pés tem muito. Tô brincando. Tem cobra? Eu mesmo tô com a minha aqui, seu Carlos. Tem medo, pô. Não, tem, eu tô brincando, mas aqui, pô, é Mata Atlântica. Tem viado, tem cobra, tem tatu. Eu não entendi. Fala alto, João. Eu sou péssimo com leitura. Ah, pedindo pra dar o like no final, pedir like. É muito importante pedir like pra galera se inscrever. Isso porque se você importante. gosta do podcast, você caiu aqui agora, você curtiu, você dando like, você se inscrevendo, você fortalece o canal. Fortalece pra o coisa canal. continuar. E o mais legal, se você clicar no sininho, quando tiver um próximo podcast aqui do Podpark, sobe a notificação pra você. Exatamente. Isso é importante. E eu quero aproveitar e agradecer o quanto de pessoas que já se inscreveram e tá clicando no sininho. Ótimos lá, números viu? para um começo de podcast, hein? Parabéns, seu Carlos. Tá, parabéns mesmo. É verdade mesmo? Ótimos números. O quê? 3 edições, tem episódio com 1000 e pouco, outro com 1000 e tralalá. Isso, pô. Com 15 dias. É de fazer inveja a muitos caras que tá aí ralando 2 anos com podcast, 3 anos. Parabéns. Que bom. Amém. Muito obrigado, E que viu? cresça mais. E eu vou falar uma coisa, a gente recebeu um elogio dele, que tem podcast, conhece, trabalha em rádio da comunicação. Olha, puta, vou dormir hoje muito tranquilo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço por tudo. Obrigado. Valeu mesmo.